As bênçãos nas Sagradas Escrituras. Para refletir sobre as bênçãos, reunindo diferentes pontos de vista, primeiro precisamos ser iluminados pela voz das Escrituras. Que o Senhor te abençoe e te guarde. Que o Senhor faça resplandecer o seu rosto sobre ti e tenha misericórdia de ti. Que o Senhor sobre ti levante o seu rosto e te dê a paz. Números 6, 24 a 26. Esta bênção sacerdotal, que encontramos no Antigo Testamento, especificamente no livro dos Números, tem um caráter descendente, pois representa a invocação de uma bênção que desce de Deus sobre o homem. É um dos textos mais antigos da bênção divina. Depois, há um segundo tipo de bênção que encontramos nas páginas bíblicas, aquela que sobe da terra ao céu em direção a Deus. Bênção, neste sentido, equivale a louvar, celebrar e agradecer a Deus por sua misericórdia e sua fidelidade, pelas maravilhas que Ele criou e por tudo que aconteceu por sua vontade. Bendize ao Senhor minha alma, e tudo que é dentro de mim, abençoe seu santo nome. Salmo 103. A Deus que abençoa, também respondemos com bênção. Melquisedeque, rei de Salém, abençoa a Abraão. Rebeca é abençoada por membros da família pouco antes de se tornar noiva de Isaque, que por sua vez abençoa seu filho Jacó, e Jacó abençoa Faraó, seus próprios netos, Efraim e Manassés, e seus 12 filhos. Moisés e Arão abençoam a comunidade. Os chefes de família abençoam os filhos nos casamentos, antes de embarcarem em viagem e na iminência de morte. Estas bênçãos, portanto, parecem ser uma dádiva superabundante e incondicional. A bênção encontrada no Novo Testamento mantém essencialmente o mesmo significado que tinha no Antigo Testamento. Encontramos o dom divino que desce, a ação de graças humana que sobe e a bênção concedida pelo homem que se estende aos outros. Zacarias, tendo recuperado o uso da fala, bendiz ao Senhor pelas suas obras maravilhosas. Simeão, tendo nos braços Jesus recém-nascido, bendiz a Deus por lhe ter concedido a graça de contemplar o Messias Salvador, e depois abençoa os pais da criança, Maria e José. Jesus abençoa o Pai no famoso hino de louvor e exultação que lhe dirigiu. Eu te louvo, ó Pai, Senhor do céu e da terra. Em continuidade com o Antigo Testamento, também em Jesus, a bênção não só sobe, referindo-se ao Pai, mas também desce, derramando-se sobre os outros como gesto de graça, proteção e bondade. O próprio Jesus implementou e promoveu esta prática. Por exemplo, ele abençoou as crianças e tomou-as nos braços e abençoou-as, impondo-lhes as mãos. E o caminho terreno de Jesus terminará precisamente com uma bênção final reservada aos 11, pouco antes de ascender ao Pai. E levantando as mãos, abençoou-os. Enquanto os abençoava, separou-se deles e foi elevado aos céus. A última imagem de Jesus na terra é a de suas mãos levantadas no ato de abençoar. No seu ministério de amor, através de Cristo, Deus comunica à sua igreja o poder de abençoar. Concedida por Deus aos seres humanos e por eles concedida ao próximo, a bênção se transforma em inclusão, solidariedade e pacificação. É uma mensagem positiva de conforto, cuidado e encorajamento. A bênção expressa o abraço misericordioso de Deus e a maternidade da Igreja, que convida os fiéis a terem os mesmos sentimentos de Deus para com os seus irmãos e irmãs. Uma compreensão teológico-pastoral das bênçãos. Quem pede uma bênção mostra-se necessitado da presença salvífica de Deus na sua vida, e quem pede uma bênção à Igreja reconhece esta como sacramento da salvação que Deus oferece. Buscar uma bênção na Igreja é reconhecer que a vida da Igreja
brota do ventre da misericórdia de Deus e nos ajuda a seguir em frente, a viver melhor e a responder à vontade do Senhor. Para nos ajudar a compreender o valor de uma abordagem mais pastoral das bênçãos, o Papa Francisco exorta-nos a contemplar, com uma atitude de fé e de misericórdia paterna, o fato de que quando alguém pede uma bênção, está a expressar uma petição pela ajuda de Deus, um apelo para viver melhor e confiança num Pai que pode nos ajudar a viver melhor. Este pedido deve, em todos os sentidos, ser valorizado, acompanhado e recebido com gratidão. As pessoas que vêm espontaneamente pedir uma bênção mostram com este pedido a sua sincera abertura à transcendência, a confiança dos seus corações de que não confiam apenas nas suas próprias forças, a sua necessidade de Deus e o desejo de sair dos limites estreitos deste mundo, encerrado em suas limitações. Como nos ensina Santa Teresinha do Menino Jesus, esta confiança é o único caminho que nos leva ao amor que tudo concede. Com confiança, a fonte da graça transborda em nossas vidas. É muito apropriado, então, que depositemos confiança sincera, não em nós mesmos, mas na misericórdia infinita de um Deus que nos ama incondicionalmente. O pecado do mundo é grande, mas não infinito, enquanto o amor misericordioso do Redentor é realmente infinito. Quando consideradas fora de um quadro litúrgico, estas expressões de fé encontram-se no âmbito de maior espontaneidade e liberdade. No entanto, a natureza opcional dos exercícios piedosos não deve de forma alguma ser interpretada como implicando uma subestimação ou mesmo desrespeito por tais práticas. O caminho a seguir nesta área requer uma apreciação correta e sábia das muitas riquezas da piedade popular e da potencialidade dessas mesmas riquezas. Desta forma, as bênçãos tornam-se um recurso pastoral a valorizar e não um risco ou um problema. Do ponto de vista pastoral, as bênçãos devem ser avaliadas como atos de devoção que são externos à celebração da Sagrada Eucaristia e dos outros sacramentos. Na verdade, a linguagem, o ritmo, o curso e a ênfase teológica da piedade popular diferem daqueles da ação litúrgica correspondente. Por esta razão, as práticas piedosas devem conservar o seu estilo, simplicidade e linguagem próprios, e as tentativas de impor-lhes formas de celebração litúrgica devem sempre ser evitadas. A Igreja, além disso, deve evitar basear a sua praxis pastoral na natureza fixa de certos esquemas doutrinais ou disciplinares, especialmente quando conduzem a um elitismo narcisista e autoritário, pelo qual, em vez de evangelizar, se analisa e classifica os outros, e em vez de abrir a porta para a graça, esgotamos as nossas energias inspecionando e verificando. Assim, quando as pessoas pedem uma bênção, uma análise moral exaustiva não deve ser colocada como pré-condição para concedê-la, pois aqueles que buscam uma bênção não deveriam ser obrigados a ter perfeição moral prévia. Nesta perspectiva, as respostas do Santo Padre ajudam a expandir o pronunciamento de 2021 da Congregação para a Doutrina da Fé do ponto de vista pastoral, pois as respostas convidam ao discernimento sobre a possibilidade de formas de bênção solicitadas por uma ou mais pessoas que não transmitam uma concepção errônea de casamento e em situações que sejam moralmente inaceitáveis do ponto de vista objetivo, explicar o fato de que a caridade pastoral exige que não tratemos simplesmente como pecadores aqueles cuja culpa ou responsabilidade pode ser atenuada por vários fatores que afetam a imputabilidade subjetiva. Na catequese citada no início desta declaração, o Papa Francisco propôs uma descrição deste tipo de bênção que é oferecida a todos sem exigir nada. Vale a pena ler estas palavras com o coração aberto, pois elas nos ajudam a compreender o significado pastoral das bênçãos oferecidas sem condições prévias.
É Deus quem abençoa. Nas primeiras páginas da Bíblia, há uma repetição contínua de bênçãos. Deus abençoa, mas o ser humano também dá bênçãos. E logo se descobre que a bênção possui um poder especial, que acompanha quem a recebe ao longo da vida e dispõe o coração do homem para ser mudado por Deus. Então, somos mais importantes para Deus do que todos os pecados que podemos cometer, porque Ele é Pai, é Mãe, é puro amor, nos abençoou para sempre. E Ele nunca deixará de nos abençoar. É uma experiência poderosa ler estes textos bíblicos de bênção numa prisão ou num grupo de reabilitação. Fazer com que essas pessoas sintam que ainda são abençoadas, apesar dos seus graves erros, que o seu Pai Celeste continua a desejar o seu bem e a esperar que no final se abram ao bem. Mesmo que os parentes mais próximos os tenham abandonado, porque agora os consideram irredimíveis, Deus sempre os vê como seus filhos. São diversas as ocasiões em que as pessoas pedem espontaneamente uma bênção, seja nas peregrinações, nos santuários ou mesmo na rua, quando encontram um sacerdote. A título de exemplo, podemos referir o Livro das Bênçãos, que prevê vários ritos para abençoar as pessoas, incluindo os idosos, os doentes, os participantes no encontro de catequese ou de oração, os peregrinos, os que embarcam em uma viagem, os grupos e associações de voluntários e mais. Essas bênçãos destinam-se a todos. Ninguém deve ser excluído deles. Na introdução da ordem para a bênção dos idosos, por exemplo, afirma-se que o objetivo desta bênção é para que os próprios idosos recebam dos seus irmãos um testemunho de respeito e gratidão, enquanto junto com eles nos dai graças ao Senhor pelos favores que dele receberam e pelo bem que fizeram com a sua ajuda. Neste caso, o sujeito da bênção é o idoso, por quem e com quem se dá graças a Deus pelo bem que fez e pelos benefícios recebidos. Ninguém pode ser impedido deste ato de dar graças, e cada pessoa, mesmo que viva em situações que não estão ordenadas ao plano do Criador, possui elementos positivos pelos quais podemos louvar ao Senhor. Na perspectiva da dimensão ascendente, quando alguém se torna consciente dos dons do Senhor e do seu amor incondicional, mesmo em situações pecaminosas, especialmente quando uma oração é ouvida, o coração do crente eleva o seu louvor a Deus e abençoa-o. Ninguém está excluído deste tipo de bênção. Todos, individualmente ou em conjunto com outros, podem elevar o seu louvor e gratidão a Deus. Contudo, a compreensão popular das bênçãos também valoriza a importância das bênçãos descendentes. Embora não seja apropriado que uma diocese, uma conferência episcopal ou qualquer outra estrutura eclesial estabeleça constante e oficialmente procedimentos ou rituais para todos os tipos e assuntos, prudência e sabedoria pastorais, evitando todas as formas graves de escândalo e confusão entre os fiéis, pode sugerir que o ministro ordenado se junte à oração daquelas pessoas que, embora numa união que não se compara de forma alguma ao casamento, desejam confiar-se ao Senhor e à sua misericórdia, invocar a sua ajuda e ser guiados para uma maior compreensão do seu plano de amor e de verdade.